capítulo 2, mas também Deus trata com pessoas. Por exemplo, nós lemos a conversão de Cornélio, estão lembrados? Um centurião romano, que recebe Pedro em sua casa, é impactado com a mensagem do Evangelho, não só ele, mas toda a sua família vem a crer em Jesus e se converte e são batizados. Mais tarde, no livro de Atos, nós temos o relato da própria conversão de Saulo, que no caminho a Damasco tem um encontro com o Senhor Jesus, gracioso, maravilhoso, e depois de um processo de restauração e cura, ele então se torna um discípulo de Jesus. Mais tarde, nós temos encontros pessoais dos evangelistas, de Paulo e de outros, com homens e mulheres, levando essas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Onde quer que o evangelho está sendo pregado, pessoas estão tendo um encontro com Jesus, observando o que foi pregado e como as pessoas respondem ao evangelho. O livro de Atos passa a ser para nós um instrumento de Deus para nos nortear sobre o que é realmente a conversão. Você já parou para pensar no que a conversão é? Você já parou para refletir sobre sua própria conversão? Você é convertido? Você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus? Ele transformou a sua vida de ponta a ponta. Hoje muitas pessoas estão, em nome do cristianismo, pregando uma falsa religião, um falso evangelho, sendo anunciado em muitos lugares e igrejas, que iludem pessoas quanto à sua própria salvação. Acreditam que são convertidas, mas na verdade não entendem o evangelho. Já contei aqui a experiência que o Diego, um dos nossos membros aqui na igreja, teve com um pastor na cidade de Itapevi. Eu ia falar Itacoaquecetuba, mas é Itapevi. Ele encontrou um pastor na rua e o evangeliza. E para sua surpresa, esse pastor não era convertido. Ele mesmo dizia, que ele frequentava a igreja, mas que ele não tinha certeza da sua própria salvação. Não era capaz de citar sequer um versículo na qual ele estava confiante de que Jesus iria salvá-lo. Eu também já encontrei inúmeros casos nas ruas, nos nossos evangelismos, de homens e mulheres que, frequentando igrejas evangélicas, não conheciam a mensagem do evangelho, não tinham tido encontro pessoal com o Senhor Jesus. E quando você pergunta a elas se elas tinham certeza da sua salvação, elas respondem: estou trabalhando para isso, estou tentando, estou fazendo a minha parte, estou frequentando a igreja na esperança de ser salvo. Ouviram para mim ou para qualquer um dos evangelistas e dizem: não é possível uma pessoa ter segurança ou certeza da salvação, porque nós somos pecadores e estamos tentando alcançar a salvação. Irmãos, é um número enorme de pessoas frequentando a igreja que, infelizmente, nunca tiveram uma convicção clara sobre o que realmente a Bíblia fala sobre a salvação. E eu não tenho dúvida que hoje aqui ainda também existem pessoas que, se você confrontar a elas acerca da palavra e de suas experiências pessoais com Jesus, talvez tenham que dizer: eu não tenho segurança, eu não tenho certeza se ao morrer eu estarei com Jesus. Você tem esta segurança? Você tem esta segurança e certeza, fé concreta? Se algo acontecer comigo aqui e agora, eu tenho uma absoluta certeza que dentro de 10 minutos, 15 ou 1 hora, eu estarei na presença do Senhor Jesus por toda a eternidade. Eu tenho essa certeza. Eu tenho certeza. Aí eu quero te cutucar um pouquinho mais e te perguntar: o que te dá esta certeza? De onde ela vem?
Ah, não, ela vem porque eu estou procurando a igreja. Ela vem porque eu estou frequentando a igreja. Ela vem porque eu estou mudando a minha vida. Ela vem porque agora Jesus eu convidei para fazer parte do meu coração e eu estou servindo a Ele. Eu mudei a minha vida, eu deixei o pecado para trás. Essa é a certeza que eu tenho de que estarei com Jesus. Tudo isso é muito bonito, mas não dá a segurança da salvação. Analisando esse texto de Atos 16, a partir do verso 11, nós encontramos Paulo, encontramos Timóteo, encontramos Lucas e encontramos Silas, chegando à Europa. Estão lembrados da semana passada? Paulo foi impedido algumas vezes de ir para a Ásia. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Paulo em direção à Europa, ele entra no continente europeu e o primeiro lugar onde ele vai pregar o Evangelho é Filipos, uma cidade na Macedônia. Hoje, este lugar é a Turquia. E a Bíblia nos diz que, chegando lá, ele não encontra uma sinagoga. Por que sabemos? Porque no sábado, a Bíblia diz que Paulo não está numa sinagoga pregando o Evangelho. Há um detalhe importante quanto a isso. Uma sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para buscar estudar a Bíblia. Onde os judeus se reuniam, eles procuravam fundar uma sinagoga, para se manterem unidos dentro da palavra de Deus. Contudo, era necessário 10 homens judeus para fundar uma sinagoga. Em Filipe, quando Paulo chega, no sábado, não há uma sinagoga para reunir-se para estudar e falar de Jesus. Então ele sai com os seus companheiros à margem do rio para encontrar um lugar de oração, porque não havia na cidade um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia. Mas as mulheres tinham o hábito de se reunir nas margens do rio. Esse rio existe até hoje, e lá elas então gastavam tempo orando a Deus. E lá Paulo então as encontra. Entre as mulheres, a Bíblia narra a história de uma mulher chamada Lídia. Era uma mulher bem-sucedida. Olha o verso 14. A Bíblia diz que ela, além de temente, ela era vendedora de tecido de púrpura. Isso era uma coisa muito seleta. Não era qualquer coisa que ela vendia, era um produto caro. Ao que tudo indica, Lídia era uma empresária, vamos dizer assim. E que certamente viajava para vender os seus produtos. E ao que tudo indica, ela está reunida ali porque ela teme a Deus e ela está orando. Lídia era uma mulher religiosa, está ali. Lídia ora, Lídia busca Deus, mas ainda não tinha experiência da salvação, ainda não tinha tido encontro com o Senhor Jesus, ainda não havia sobre ela o perdão dos seus pecados, ela ainda não havia sido transformada pelo Senhor Jesus, aliás, ela nem tinha ouvido falar do Senhor Jesus ainda, mas ainda assim, ela era uma mulher que temia a Deus. A Bíblia diz que ela ouve Paulo, e note o que diz o verso 14, o Senhor deu a ela oportunidade de entender e de atender, porque abriu o seu coração para compreender a mensagem que Paulo pregava. Eu quero destacar uma coisa fundamental aqui. Não nos convertemos porque queremos, nos convertemos porque o Senhor trabalha em nosso coração. Aquela mulher só teve o encontro com Jesus porque Deus trabalhou no seu coração. E eu não tenho dúvida que se Deus o trouxe aqui nesta noite, é porque Ele está trabalhando também no teu coração. Há um propósito divino de trabalhar na sua vida, para que você possa conhecer Jesus e, entregando sua vida a Ele, ser transformado, transformada completamente, salva pela fé no Senhor Jesus Cristo.
Ela ouve a mensagem e o Senhor abre o seu coração. E ela então pode entender a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas não convertidas dentro das igrejas, porque o que elas estão ouvindo não é a palavra de Deus, não é a mensagem clara do Evangelho. Elas não se convertem porque pensam ouvir a mensagem de Deus, mas o que está sendo pregado não vem de Deus. É mensagem de prosperidade, é uma mensagem de cura, de melhora de vida, mas não é a mensagem de arrependimento que Jesus pregava, não é a mensagem de arrependimento que João Batista anunciava, e nem as mensagens de arrependimento que Pedro, Paulo e todos aqueles do Novo Testamento anunciavam. É uma mensagem de conforto e prosperidade. Essa mensagem não confronta o coração com os pecados, não leva as pessoas a terem um encontro com Jesus. Portanto, sim, se Deus não abrir o seu entendimento para ouvir a palavra de Cristo, ou ouvir a mensagem do Senhor, você não poderá se converter, porque a fé só pode vir quando você ouve a palavra de Jesus. Em Atos 16, versos 14 e 15, Lídia está disposta a atender às coisas ditas por Paulo. Ou seja, fazer ou obedecer a tudo que Paulo havia dito. Podemos entender que a mensagem que Paulo pregou naquele dia, na margem do rio, foi uma mensagem mais ou menos parecida com a que eu vou dizer agora. Qual mensagem? Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos teus pecados. Arrependa-se agora, entregue seu coração nas mãos do Senhor Jesus, e Ele perdoará todos os seus pecados e lhe dará vida eterna. Penso que ao ouvir essa palavra, Lídia imediatamente abre o coração para o Senhor e se converte. O que ela faz? Ela se rende, ela se entrega, porque a conversão é um ato de renúncia, um ato de entrega, um ato de oferta. Ela se entrega a Jesus, se oferece, diz: Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Perdoe os meus pecados, eu quero dedicar meu coração ao Senhor. Podemos ter absoluta convicção disso, porque logo depois, a Bíblia diz que ela foi batizada. Há um detalhe importante sobre o batismo, que você precisa entender. No Novo Testamento, o batismo era feito no momento da conversão. Não havia um tempo entre arrependimento e salvação e batismo. As pessoas eram convertidas e batizadas imediatamente. Portanto, o batismo era sinônimo quase de arrependimento e salvação. Porque quando uma pessoa era batizada, é porque ela já estava arrependida e ela já tinha entregue o coração a Jesus, e imediatamente ela não via obstáculos para ser batizada. O batismo já era uma declaração clara e pública do seu arrependimento e fé no Senhor Jesus. Imagine por um instante se a igreja fizesse exatamente isso em todos os cultos, mantivessem o batistério aqui e nós fizéssemos então o convite: há alguém aqui que quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados e clamar a Ele para te perdoar? Se você quiser fazer isso, o batistério está aqui, venha, irei batizar você com prazer, como sinal do seu arrependimento e da sua nova vida em Jesus. Era exatamente isso que acontecia.
Por isso, Lídia foi batizada naquele exato momento. O rio já estava ali, ela já estava ouvindo a palavra, e ela então ouve e se converte. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, é uma referência interessante. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. E olha o que ele diz depois: quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer e obviamente não for batizado, não será condenado, será condenado. O batismo era um sinal claro de compromisso com Jesus, abandono da fé antiga, abandono da religião antiga e adotar agora a nova fé em Jesus. A pessoa, ao se batizar, estava declarando: eu morri para o meu pecado, eu morri para a velha vida, eu morri para as transgressões, e agora eu quero uma nova vida com Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 4, quanto ao que o batismo significa para nós. Diz o texto, Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Ou seja, todos nós que fomos batizados, morremos para o pecado no momento do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Hoje vivemos tempos em que as pessoas, elas dizem ter fé em Jesus, dizem ter se arrependido do pecado, dizem que entregaram o coração a Jesus, mas no fundo, não há mudança em suas vidas. Continuam pensando do mesmo jeito, continuam agindo do mesmo jeito, não há nada diferente. Sabemos que esta mulher teve uma profunda transformação de vida, porque logo que ela termina de ser batizada, ela então leva Paulo e seus amigos para casa. Se vocês julgam digno, se vocês me julgam à altura, se vocês acreditam naquilo que fiz e na minha conversão, se vocês têm certeza de que Jesus Cristo me salvou, e se de fato eu estou transformada, venham para casa. Eu quero hospedá-los comigo, quero ouvir mais de Jesus, quero caminhar mais com Ele. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem do Evangelho foi proclamada a muitas pessoas religiosas. Nós temos, por exemplo, milhares de devotos em Jerusalém, na noite do Pentecostes, que foram arrependidos e creram, devotos do judaísmo, que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus e foram batizados naquele mesmo dia. Em Atos capítulo 3, a partir do verso 1, muitos judeus reunidos no pórtico do Salomão, no templo, e veem Pedro produzindo uma cura milagrosa, e ali há conversões. Um etíope eunuco, viajando de Jerusalém para a sua terra natal, se arrepende depois de adorar em Jerusalém, e é batizado imediatamente, volta para a sua terra convertido. Paulo, um bom exemplo de um homem religioso que agora está convertido ao cristianismo e foi batizado. Cornélio, como nós já mencionamos. Sem Jesus, sem uma transformação profunda de vida, sem arrependimento, não há salvação para ninguém. Jesus precisa ser o centro da tua vida. Olha o que ele diz em João capítulo 14, versículo 6. Preste atenção: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É necessário que você entregue a Ele como o único caminho para a sua vida. É necessário que você creia nele como a única verdade no qual você pode confiar. É necessário que você entenda que não há vida além de Jesus.
e que você entenda que somente Ele pode conduzir você ao Pai. Ele é a pessoa escolhida por Deus para transformar a sua vida, perdoar os seus pecados e te dar uma nova esperança de fé. Em Atos capítulo 4, verso 12, ele diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode salvar alguém. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele diz que não há outro capaz de levar você até o Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender dos seus pecados, como Lídia precisou fazer naquele dia. Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, como o único Deus do seu coração. E você precisa entender que Ele precisa ser o Senhor da sua vida e transformar o seu coração. Porque se isso não acontecer, infelizmente, não houve transformação e não houve conversão na sua vida. Não basta ser religioso, não basta frequentar uma igreja, você precisa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Se você me julga, julga fiel ao Senhor, diz Lídia, em Atos 16, verso 15. Se vocês me julgam fiel ao Senhor Jesus, então venham ficar na minha casa. Que evidências nós temos mostrado de que Jesus realmente transformou as nossas vidas? Qual a prova de que, de fato, nós realmente decidimos entregar e renunciar tudo por amor a Ele? Aquela mulher recebeu Paulo em sua casa. Paulo não tinha dúvida, realmente você se converteu, realmente Jesus é o Senhor da sua vida. A prova disso é que você se batizou. A prova disso é que você assumiu uma vida com Jesus e não teve medo de se comprometer com Ele. Qual a prova? Qual a evidência? Eu me lembro da minha própria experiência de conversão com Cristo Jesus. 12 anos eu tinha. Minha mãe lembra. Na central de Paulínia, na rua de casa, Giovana estava lá. Daqui eu acho que só a Giovana estava lá. O Jove e a Vilma, mas eles não estão presentes. Talvez a Marilza, o Hélio e a Zélia, junto. Frequentavam a central naquela época. Eu me lembro que ainda adolescente, eu ouvi o pastor João pregar a mensagem do Evangelho no culto. E os irmãos que são daquela época lembram como ele fazia o apelo. Ele tocava um hino. Estão lembrados? Paulo Abraão, acho que pegou essa época, a Ingrid também. Ele tocava um hino, e nos intervalos entre uma estrofe e outra, ele fazia o apelo. E aí voltava a cantar a parte do hino, depois ele parava e insistia no apelo, depois ele parava e voltava para o hino. E assim ele fazia um apelo que durava mais ou menos uns 15 minutos. Lembram disso? Todo culto ele fazia um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. E eu me lembro que a mensagem que ele pregou era uma mensagem de arrependimento, e com 12 anos eu tomei a decisão de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu fui à frente, me prostrei diante dos seus pés ali no altar, e pedi a Jesus para transformar a minha vida, 12 anos de idade. Irmãos, foi uma decisão séria, minha mãe é testemunha, não foi? Dali por diante, eu não perdia cultos, ia até sem minha mãe. Pegava a minha biblinha e ia para a igreja. Culto de oração, escola bíblica dominical. Por quê? Porque naquele dia eu havia tomado uma decisão séria na minha vida, aos 12 anos, a principal decisão da minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor do meu coração. Ele transformou a minha vida.
Eu quero ouvir você. Quem aqui se converteu e também experimentou uma mudança radical de vida? Você está pronto para dizer sua transformação? Conta para a gente, Maria, como foi? Rapidamente. Não demora muito. Você tem 30 segundos. Estou brincando. Conta para a gente. Quando eu me converti, foi muito rápida a transformação. Eu mudei a minha maneira de vestir, eu mudei a minha maneira de falar com as pessoas e também a maneira como eu enxergava as pessoas. Então, foi uma mudança realmente muito radical. Foi a partir do momento que eu confessei Jesus diante dos homens na igreja, a partir desse momento, tudo mudou. Mais alguém quer compartilhar? Como Jesus transformou a sua vida? Como foi sua experiência de conversão? O que mudou no seu coração? Qual é a prova de que Jesus transformou você? Olha, eu tenho algo a dizer, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mais alguém? Sim? Eu quero falar mais puxado para os jovens, que eu tive a idade deles, e meu final de semana era farra e bebedeira. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Por que será que todo final de semana eu saio, gasto e não vejo volta em nada? Aí tinha me separado, conheci a Cleide, a família dela morava do lado da minha casa, e foi uma transformação radical. Porque quando eu conheci ela, ela me apresentou Jesus. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E mudou, graças a Deus, e hoje estamos juntos, temos uma filha, e tentamos ensinar para ela os caminhos melhores que eu passei, que eu não quero que ela passe. Não há encontros com Jesus sem transformação. Lídia foi mudada. Paulo foi mudado. Todos mudam. Quem mais? Quero encorajá-los. Aqui, quem mais ali? Ó, várias mãos aí. Deixa eu dar a Zélia primeiro, depois você, Gabriel. Tem que ficar em pé? Bom, eu sempre gostei muito de música, né? E quando eu me converti aos 15 anos, eu ia todos os dias. Antigamente tinha umas casinhas que vendia músicas do mundo. E aí, todo dia eu tinha que ir lá ouvir música. Não ficava um dia sem passar lá. Aí, quando eu me converti, que eu pisei o pé naquela casa, que eu comecei a ouvir aquelas músicas, o Espírito Santo já tocou no meu coração na hora e me disse o que eu estava fazendo ali. E de lá para cá, o meu prazer é somente louvores, ouvir louvores e meditar nos louvores. Eu não tenho prazer nenhuma nas músicas mundanas. E também a minha família, o meu pai, ele bebia muito, né? Ele batia na minha mãe, então a gente teve uma vida bem difícil assim. E o meu coração, eu tinha ódio do meu pai. Eu não queria ver o meu pai na frente, porque eu queria que a minha mãe largasse dele, porque a gente não aguentava ver o sofrimento dela. E ela não queria fazer isso. Então, Deus foi mudando o meu coração e foi tirando aquela raiva que eu tinha dele, aquele sentimento foi mudando. E ele transformou o meu coração, e o que eu sentia pelo meu pai era misericórdia, porque eu pedia para Deus ter misericórdia dele, e para que Deus também transformasse a vida dele, para que ele pudesse sentir a mesma alegria que eu também senti em Cristo Jesus. E a minha vida por completo foi mudada, né? E eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Bom, depois que eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Foi depois de uma oração de um amigo meu, acho que eu contei no dia que eu fui confessar a minha fé.
para vocês, meus irmãos. Foi espetacular. A minha conversão me transformou assim da água para o vinho. Depois de um tempo, eu comecei a não querer mais fazer as coisas que eu costumava fazer, não querer mais andar com as pessoas que eu costumava andar, mas não porque agora eu odeio elas, mas é porque havia lugares que já não faziam mais sentido, tinha conversas que já não tinha nada a ver com o que eu pensava, e o meu coração foi sendo completamente transformado, ainda mais depois que eu conheci o irmão João, que ele me trouxe aqui na igreja. Eu já estava frequentando a igreja e tal, só que a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus no ônibus da Singenta, que a gente trabalhava junto, e assim, isso começou a me preencher tanto que chegou um momento que isso me preenchia tanto que começou a transbordar. Então, eu comecei a falar de outra forma, eu comecei a amar quem eu odiava, eu comecei a me alegrar, não nas coisas que passam, mas em Jesus. Que Jesus fala que as coisas do mundo passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, eu comecei a ficar feliz só de estar na presença do Senhor e entregar minha vida para Ele. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Jesus transforma corações. Jesus transformou homens na Bíblia. Jesus transformou Lídia. Jesus transformou Leandro, a Maria, a Zélia, o Gabriel. Jesus transforma mais corações. Jesus transformou o seu? Como? Qual a marca? Que mudou? Você está sério com Jesus ou está brincando? Você realmente tem um compromisso de amor por Ele? Senhor, eu te amo mais do que tudo nesta vida. Eu perderei a minha vida por amor a Ti. É assim que você pensa agora? Ou Jesus é apenas mais alguma coisinha que você carrega no seu coração para abençoar você? Ele quer ser o Senhor da sua vida. Naquele dia, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Amém? Eu espero que você que me ouve agora, e até hoje nunca tomou uma decisão séria ao lado do Senhor Jesus. Quando eu digo decisão séria, significa se arrepender dos seus pecados. Significa estar disposto a abandonar tudo. Não é uma conta? Então, desculpa, eu não ouvi. Não vi você. Vou falar muito rápido. Quando eu conheci a Jesus, Ele mudou meu casamento. Meu casamento estava em ruínas. A gente estava prestes a se separar. E Jesus mudou meu casamento, a minha casa por inteiro. As minhas filhas conheceram a Jesus através da minha vida, inclusive o Adilson. Mudou minha vida. Não precisa ter resumido tanto. Nós temos tempo. Mas Ele restaura tudo, porque Jesus toma conta de tudo. Ele entra no coração e Ele toma conta de cada área. Não há mais o que temer. Ele passa a ser o centro das nossas atenções. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Nós começamos a amá-lo tanto e dar tanto espaço a Ele, que não há mais temor, não há mais preocupação, não há mais alegria longe dEle, não há mais nada que preencha mais do que Ele. Nós chegamos ao ponto de só precisar dEle para viver. Então, nesta noite, eu gostaria que você parasse um pouco para perguntar a si mesmo: sim, eu entreguei o meu coração a Jesus. Meu coração é dEle. Ele preencheu todos os espaços. E eu não tenho falta de mais nada, porque Jesus agora é tudo para mim. Se sua experiência com Ele não é nesse ponto, não é assim, se você não o reconhece dessa forma, se não é assim que você o vê na sua vida, então você tem a oportunidade de tomar essa decisão hoje, agora. Lídia ouviu a mensagem de Paulo e tomou uma decisão ao lado de Jesus. Naquele exato momento, ela foi transformada. Todos nós que demos testemunho fizemos a mesma coisa que Lígia fez e fomos transformados. Se você se arrepender do seu pecado, entregar a sua mão nas mãos dele, sua vida nas mãos dele agora, você também será
transformada, transformado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus, nós chegamos à Tua presença nesta noite, Pai, para celebrar a conversão, a mudança radical que houve nas nossas vidas. Porque vemos ao longo do livro de Atos, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, ouviram a sua palavra, se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus é tudo o que precisavam para ser felizes e colocaram sua esperança e fé em Ti. Não foram decepcionadas. Algumas dessas pessoas foram capazes de entregar suas vidas no Coliseu, perderam a cabeça, foram crucificadas, perderam a vida porque eram de Jesus e não queriam abrir mão de Jesus por nada. Pai, aqueles que encontram contigo experimentam uma mudança radical de vida, porque quando Jesus toma conta do coração, tudo muda. Nossa visão muda, nossa forma de pensar muda, nossos relacionamentos mudam, porque Jesus promove uma mudança genuína e verdadeira em nossas vidas. Deus, se houver alguém aqui nesta noite que precisa dessa transformação na sua própria vida, em seu próprio coração, leva essas pessoas ao arrependimento agora. E que elas possam ter a coragem de confessar Jesus Cristo como Senhor de seus corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Há um versículo que eu quero compartilhar com vocês antes de encerrarmos. Este versículo está em João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você prestou atenção? O que Jesus está oferecendo a você esta noite é muito simples, está expresso nesses versículos. Ele não quer condenar você pelos seus pecados. Para isso, Ele está oferecendo a você uma oportunidade, que espera em Deus não seja única, mas certamente essa oportunidade está sendo oferecida hoje. A oportunidade de crer que Ele pode perdoar os seus pecados agora. E se você se arrepender, se você estiver disposto a olhar para a sua vida e comparar seu coração com Jesus e dizer a si mesmo, eu não quero mais, como disse aqui o Anderson, eu não quero mais andar na vida que eu tenho andado. Eu não quero mais amar as coisas que eu amo. Eu não quero mais viver como tenho vivido. Eu quero mudança. Se você experimentou esse arrependimento, então creia em Jesus. Creia que Ele pode entrar no seu coração hoje mesmo e perdoar o seu pecado completamente. Eu quero convidar a igreja para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E eu quero te fazer um convite nesta noite. Se você quer que Jesus transforme o seu coração, entende que Ele é o único que pode perdoar a sua vida de todos os pecados e transformar você de condenado a filho, de condenado a salvo, então levante a sua mão. Eu quero orar por você neste momento. Há alguém querendo entregar? Deus o abençoe, meu jovem. Há mais alguém querendo entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Pode baixar a mão, muito obrigado. Há mais alguém? Senhor,
eu não quero mais andar longe de Ti. Eu quero me converter ao Senhor. Quero que o Senhor seja tudo para mim. Quero conhecê-lo profundamente, amá-lo de todo o meu coração e deixá-lo conduzir a minha vida para sempre, a partir de hoje. Há mais alguém? Se houver, levante a sua mão. Eu quero apenas orar por essa decisão que você está tomando esta noite. Há mais alguém? Se houver alguém aqui esta noite que já tomou essa decisão na sua vida no passado, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor Jesus, mas infelizmente hoje já não vive mais assim, já não vive mais como um convertido, já não ama mais Jesus como amou no passado, já não está comprometido com Ele como já esteve no início, e precisa se arrepender e voltar a amá-lo de todo o coração. Se você quer experimentar esse renovo na sua vida, eu convido você também a levantar a sua mão e tomar essa decisão essa noite, e dizer a Ele: Senhor, eu quero dedicar novamente meu coração ao Senhor, eu quero Te amar mais do que tudo de novo, eu quero que o Senhor seja tudo para mim de novo. Há mais alguém? Se houver, levante. Deus abençoe. Há mais alguém? Ele está convidando você como convidou Lídia naquele dia. Não abandone essa oportunidade, você não sabe quando terá outra. Então tome a decisão hoje, antes que seja tarde para ti. Há mais alguém? Eu quero convidar essas 2 jovens a virem aqui à frente para que eu possa orar por vocês. É João, né? Mas também pode vir. Deus o abençoe, meu jovem, em nome de Jesus. E também nós temos ali a Evelyn para orar. A Elis, eu sempre troco o nome delas, sei por quê. Acho que eu sinto falta da Evelyn. Deus abençoe a Elis em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Dá sua mão para mim aqui, João. Senhor Jesus, quero colocar nas Tuas mãos neste momento a vida do João, a vida da Elis, porque esta noite eles ouviram que Jesus é a pessoa mais importante que poderia existir, e eles tomaram a decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Perdoe, ó Deus, o pecado deles, os muitos que podem estar carregando toda culpa, toda tristeza. Perdoe agora, Pai, porque o Senhor morreu na cruz para trazer o perdão sobre eles. E em nome de Jesus, derrama sobre eles a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia. Encha eles do Teu santo amor agora, Senhor, em nome de Jesus. E dê a eles a alegria de pertencerem ao Senhor. Que o Senhor seja tudo para eles. Que eles estejam determinados a conhecê-lo, a se apaixonarem por Ti, a deixarem controlar as suas vidas totalmente, que eles experimentem uma mudança radical na forma como pensam, na forma como se relacionam com as pessoas, na forma como agem, na forma como estão tomando suas decisões, que Jesus esteja por trás de suas vidas em todos os momentos, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meu bem. Em nome de Jesus. João, Deus abençoe, querido. Tá bom? Eu vou pedir para os jovens. Paulinho, fica atento, converse com o João no final. Dê atenção a ele. Conheça-o melhor, né? Ofereçam a ele a oportunidade de ouvir ainda mais a palavra de Deus. A Elise está sempre aqui conosco, mas vamos estar orando pela vida dela. Amém? Vamos cantar uma última canção?